O programa está no ar e a gente vai começar a falar sobre os 4 reforços que o Internacional vai trazer. O Internacional está no mercado, JB, Jeremias e amigos, e está buscando reforços. O nosso colega Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha, trouxe a informação e, na verdade, ele é um apanhado de como o Inter está no mercado. O Inter está em busca de um centroavante, esse centroavante ainda é o Alejandro. Eu sei, JB, que pode parecer para o cara que está acompanhando os setoristas desde segunda-feira da semana passada, pô, mas ainda está encaminhado, Alejandro? Sim, ainda faltam algumas questões, ainda são questões tratadas como detalhes, mas o negócio está andando. E é o Alejandro, o centroavante, que o Inter tem engatilhado para contratar. Só que além disso, JB, o Inter vai buscar, além do centroavante, tá? Conta comigo, um zagueiro, mais um zagueiro, um lateral esquerdo para disputar a posição com o Bernabei e vai buscar um atacante de velocidade. Lembra da história da sondagem ao Michael, lembra? Claro, porque o Inter está buscando mais um atacante de velocidade. E aí, Jeremias? Além desse apanhado, né, de chegar a um número de 4 reforços, tem uma mudança no discurso do Inter, né? Antes do jogo contra o Novo Hamburgo, o Vitor Grunberg falou que o Inter não tinha pressa. Agora o próprio Vitor Grunberg, em uma outra entrevista, disse: não, a gente tem pressa e a gente quer resolver situações até o início do Campeonato Brasileiro. Então, se a gente levar ao pé da letra o que está falando o Vitor Grunberg, o Inter está estimando em 1 semana, 8 dias, o prazo para ter encaminhada a chegada desses reforços, né? E o próprio Fabinho Soldado, na apresentação do Félix Torres, disse mais uma vez que os problemas financeiros, com as dificuldades financeiras do Inter, não vão impedir o Inter de fazer um time competitivo. Então a gente junta as informações dos bastidores com o discurso do Inter, que agora, com todas as vozes, diz que o Inter tem pressa, sabe disso e está se mexendo. JB, que gosta das gavetas, rapidamente, sobre os reforços, o Paulinho e o Félix Torres do lado do Inter estão no bid, acabaram de sair no bid. Paulinho e Félix Torres. E o Everton do lado do Grêmio também, tá? Já que a gente está falando de reforço, está todo mundo no bid já. Sobre o Inter ainda, já que a gente está nessa pauta, e sobre reforços. Se falou, se especulou nos últimos dias, porque não é de hoje, né? Um interesse do Inter no Juan Jesus, né? Um jogador que está no Napoli da Itália, está entrando em reta final de contrato. Quase toda a janela, ou de 1 em 1 ano pelo menos, se fala de uma possibilidade de retorno do Juan Jesus, que está com 34 anos, para o Internacional. Conversei com uma pessoa do departamento de futebol do Inter que me garantiu que não tem conversa com o Juan Jesus. O Inter não está negociando uma possibilidade de volta desse jogador. Até porque a gente falou ontem aqui, né, JB, sobre o Arthur Chaves, um zagueiro bem mais jovem que o Juan Jesus, 24 anos, está no Hoffenheim da Alemanha, é um jogador esse sim, com quem o Inter abriu conversa e está esperando o passar dos dias. Esse aí, viu, JB, se o Inter fechar o negócio, não vai ser dentro desse prazo falado pelo Vitor Grunberg até o início do Brasileirão, porque o Brasileirão começa semana que vem, no meio da semana que vem, e o Hoffenheim já disse para o Inter e para outros clubes brasileiros interessados, como o Vasco, que também sondou a situação, que só negocia com clubes de fora da Europa depois de 31 de janeiro até 2 de fevereiro, ali, quando são os últimos dias da janela da Alemanha. Então, da Alemanha e as principais da Europa. Então, o Hoffenheim quer esperar os demais mercados, os principais da Europa, fecharem, para aí sim abrir uma possibilidade de negociar com o Brasil, por exemplo. Mas é um zagueiro com quem o Inter negocia, abriu uma negociação e pelo menos até lá vai esperar se não tiver nenhuma outra alternativa antes do início do Brasileirão, por exemplo. Tu vê como o tempo voa, né, JB? O Juan Jesus está com 34 anos. A primeira entrevista que eu fiz ao chegar em Porto Alegre foi com o Juan Jesus. Ele era lateral esquerdo do então time treinado pelo Anderson Moreira, time B do Internacional. Eu chego no antigo Beira-Rio, talvez tu vá lembrar. Claro. Tinha uma porta de vidro lá no fundo, aquela que o Fossati e o coisa quase se mataram. O Sérgio Couto. Isso. E o Fossati desequilibrado. E no outro lado era o vestiário que seria dos visitantes, que estava sendo utilizado pelo time B do Inter. O Juan Jesus saiu do banho, eu bati na porta e disse que eu queria entrevistar alguém, porque eu estou cobrindo o time B do Inter pela Rádio Guaíba. O Juan Jesus sai, coloca uma toalha, e aí eu digo: qual é teu nome? Juan. Aí eu digo: que posição tu joga? Ele: sou zagueiro, mas estou de lateral esquerdo. Aí eu falei: tá. E aí eu fiz uma entrevista com ele e saí no ar. A partir dali eu acabei tendo uma boa relação com ele por conta disso. Foi a primeira entrevista que eu dei, que eu fiz na Rádio Guaíba, em Porto Alegre, a primeira entrevista que ele deu na vida também. Me lembro de jogar
Videogame online com o Juan. Com a Inter de Milão na época. Ele sai daqui para Inter de Milão, Inter de Milão, eu jogava Roma. contra ele. Contra ele? Online. Bom, mas isso tá ele menor. jogando no FIFA. Tá, Isso é um entendi. detalhe menor. Ele Achei tá que tu escolhia a Inter de Milão ou a Roma ou o Napoli agora, mais recentemente. A gente jogou 2 ou 3 vezes, ele perdeu e aí a conexão dele ficou ruim. Ficou ruim, acontece. Eu já fiz muito isso no FIFA. O nome do Juan ele tem sido especulado em vários clubes porque ele tá na reta final de contrato, né? Ele tem contrato até o meio de 2026 e ele fica livre. E ele tá no Napoli desde 2021. Então o nome dele vai ser especulado no Inter. O Inter já descartou a informação que o Bruno tem aí, né? E ele vai ser especulado certamente em outros clubes brasileiros, né? Tá, vamos separar aqui. São 4 reforços. Zagueiro. Deve ser o Chaves. O principal nome é o Arthur Chaves, mas só pode avançar depois de 31 de janeiro, 2 de Juan fevereiro. Jesus descartado porque é canhoto principalmente. Hoje a zaga do Inter seria Félix Torres e Mercado. Uma zaga de 2 caras que disputaram Copa, inclusive. Né? Já jogaram Copa do Mundo. Lateral esquerdo, tem algum nome no mercado do Inter? Atualmente não. Mas o Inter busca um jogo, pelo menos não que a imprensa tenha descoberto até o momento, né? Que a reportagem tenha chegado ao nome. Mas o Inter quer um jogador para disputar a posição com o Bernabé. E eu sei que tu vai falar também, talvez um pouco do porquê isso, porque tu tem algumas informações a respeito. Na sequência a gente tem também sobre o Bernabé. Mas não duvido, aí aquela famosa leitura do fato. Tem 2 jogadores do time que está iniciando o Inter o Campeonato Gaúcho pelo Inter, que estão se destacando, que seriam o Benjamin e o Alisson. E os 2 poderiam ser promovidos ao profissional, o Alisson ser o reserva do Bernabé. Para atacante de lado, o Inter foi otimista, entrou em contato com o Santos, com o Flamengo, quis saber, olha, posso atravessar o Michael? Se apavorou que o Michael não ganha R$1 milhão, ele ganha quase 2. Tá? E disse, não dá para pagar. Até acho, me permita um comentário, demasiado o valor deste contrato. Mas tem algum atacante de lado que a gente já saiba que tem mais encaminhado? O primeiro que a gente soube era o Michael, mas assim, isso é um ponto importante, JB, por quê? Porque o Inter buscar um atacante no mercado, leitura do fato, tá? Mas isso também é informação. O Inter buscar um atacante de velocidade no mercado é uma alternativa, ou um dos 2 vai virar alternativa, né? Ao Carboneiro, que foi comprado pelo Inter e vai ficar, e ao Vitinho. Então o Inter está trabalhando fortemente com a permanência do Vitinho. Porque se acontece de o Inter não conseguir renovar, e o Inter tem o caminho aberto e tem agora o Fabinho liderando essas negociações para renovar com o Vitinho, já que o Santos está fechando o Michael, se o Inter, porventura, não fechar a renovação do Vitinho, aí o Inter vai buscar 2 atacantes de velocidade. Mas o Inter está trabalhando com a ideia de... Hoje é Vitinho mais um. Renovar o Vitinho, porque o caminho está aberto para isso. Tá. E a partir daí buscar mais um jogador. Ou para disputar a posição com eles, ou se conseguir, um titular que faça o Vitinho e o Carboneiro serem alternativa. O centroavante é o Alejandro. E eu quero aproveitar e colocar uma participação especial aqui num repórter que está se destacando muito na Bandeirantes, o Leonardo Mol. A gente vai colocar na tela aqui, o Carlinhos hoje está operando na ProHub, faça o seu podcast na ProHub. Falei muito cedo? Então, aí ó, o Leonardo Mol, Inter segue negociando a contratação do Alejandro, ex-centroavante do Vitória, que atualmente está no CSKA da Rússia. Aos 26 anos, o jogador está disposto a retornar ao futebol brasileiro. Considera o projeto do clube, no caso o Inter, promissor, mas uma proposta ainda não foi apresentada. O Colorado não nega o interesse no atleta e as partes seguem conversando sem um avanço considerável nas negociações. Essa atualização que o Mal colocou é o quê? Alguns minutos. Deixa eu ver se eu consigo aqui achar. Está aqui a foto que ele colocou dia 20 de janeiro, 13h36. Faz umas 2, 3 horas, então, que ele colocou sobre o Alejandro, centroavante do Inter. Eu faço algumas considerações aqui. O Mal tem suas fontes, tem a pessoa que ele falou lá no Inter e tal, mas normalmente quando se fala assim, ó, o Inter está conversando com o jogador, ele quer voltar ao Brasil, mas não foi apresentada uma proposta. Proposta é propor algo a alguém. Se o Inter falou para ele, cara, quer jogar aqui, quanto é que é o teu salário? Eu pago? Ele tem uma proposta, ele não tem um papel timbrado, tal, mas ele tem uma oferta do Inter. Então o negócio tá, olha, falou com o jogador, o Inter paga o salário, ele quer jogar, beleza. O Inter tá negociando com o CSKA. Provavelmente falaram com o CSKA deu as condições, o Inter tá viabilizando essas condições. Então está andando o Alejandro. Eu tô mostrando pro Bruno aqui porque a fonte dele
também é minha fonte, e eu falei com ela ontem, né, sobre o Alejandro, um pouquinho antes da gente entrar no ar, e ela me disse assim, o negócio está bem encaminhado. Opa! Hoje ainda eu falei com essa pessoa Então, e a atualização foi exatamente a mesma. E eu perguntei, tá, mas e o que acontece? Porque se o Inter sentou com o CSKA e fechou o Vijagra, por que não fechou o Alejandro junto, né? E essa pessoa me disse, olha, porque são negociações diferentes, são empresários diferentes, é tudo diferente. Apesar de ser o mesmo clube que é o CSKA. Não tem ainda, eu não tenho a confirmação, e me parece que seja esse o ponto, leitura do fato aqui rapidinho, me parece que seja esse o ponto. O valor da obrigação ou opção de compra. Essa pessoa me passou que é uma obrigação de compra, que o que está sendo definido é o que vai ser do Alejandro depois de um ano de contrato de empréstimo com o Inter. Esse é o ponto que está faltando ser amarrado. Mas isso não é algo, pelo que essa pessoa me passou, não é algo que seja entrave no negócio, que seja algo... Na verdade, entrave é, né? Porque por enquanto não houve o acordo e o anúncio oficial. Mas se não é um entrave, não é algo que vá derrubar a negociação, né? É algo que vai ser superado com o andamento das conversas. Bom, mas está bem encaminhado há alguns dias já. Senhores, estão aí os 4 reforços que o Internacional quer e os nomes que a gente tem até o momento.